Fala minha galera bonita do canal Justificados, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos comentar sobre a fala do famoso e polêmico pastor José Carlos. Na internet aí, recentemente ele falou contra o uso de bermuda. Ele basicamente fala ali que o crente não deve usar bermuda, né? Não sei de que crente que ele tá falando. Vamos ver aqui no vídeo, né? Vamos aqui para nossa tela. E eu tô com o vídeo aberto aqui, o canal Tudo Gospel. Vamos ver aqui esse vídeo, pessoal. Vamos lá. Eu vou andar de bermuda para atrair eles para cá. Ele vai se escandalizar comigo. Crente de bermuda, crente não é para andar desse jeito não. Vai vestir uma roupa, anda vestido. Bermuda não crente é roupa. Luz, crente Imagine sal. É puro engano. Olha só. É ledo engano. Você não vê um texto bíblico sendo citado, né? Sendo analisado, você não vê uma exegese, você não vê nada disso. O mundo fica escandalizado. Ó o crente, olha o crente, É só empirismo, né? Só ele comenta ali sobre coisas que podem acontecer no dia a dia e a partir de perspectivas próprias. Pessoas que criticariam um crente andando de bermuda claramente porque essas pessoas viram os próprios crentes de determinada denominação, é bom salientar isso, ensinando que crente não usa bermuda, né? Então vamos lá. Nojeira, crente não é pra andar nojeira, assim. Minha olha bisavó só. era crente. Vamos ver se a gente bisavó não usa, agora, que a palavra usa bermuda, tá. Né? Também a época dela era... A cultura era outra. Vamos ver se a gente faz um coro. Ô glória, ô glória, ô glória. Vamos ver, vamos ver. Enfim, pessoal. Enfim, foi... vamos parar por aqui. Deixa eu voltar a minha tela aqui pra mim. Tudo certo, ok, ó, vamos lá, vamos analisar isso aqui. E fala contra o uso de bermuda. Pessoal, é incrível como sempre aparece alguma coisa da Assembleia de Deus pra gente falar, né? Sempre aparece um líder. Você não vê nada de bom sair. Desculpa, eu tenho que falar isso. Você não vê nada de bom sair. Só escândalo atrás de escândalo. É só ensinamentos falsos, né? Você não viu ali um texto bíblico sendo citado, ou você viu? Você viu uma exegese bíblica, um estudo bíblico? É claro que não, né? Faltaria... eles não achariam texto para fundamentar uma coisa dessa. A não ser que houvesse grandes distorções bíblicas, aí sim, haveriam. Mas, pessoal, o que mais me entristece é ver que tem muita gente que segue esses caras. Essa galera da loucura gospel, eles têm uma influência, eles ganham um espaço tão grande que é absurdo. Quer ver uma coisa interessante que eu tava observando aqui? Vamos voltar para a tela. Perceba aqui, ó, @Pastor Zé Carlos admiradores. Esse cara tem admiradores. Você entende? Você entende onde é que tá o problema? Então o problema é sério. A gente precisa dar atenção a isso, né? A gente precisa ajudar os irmãos, a Igreja de Cristo no Brasil, pelo menos para a próxima geração, a se livrar dessa mentira chamada usos e costumes. Isso nem teologia é. Isso não é nada, não tem nada de bíblico nisso. Muitos deles argumentam que essa coisa de usos e costumes é uma coisa da igreja e tal. Só que a igreja que diz, essa igreja Assembleia de Deus, da qual eu fiz parte por muito tempo, até pouco tempo, e o motivo da minha saída foi exatamente essas incoerências. A igreja que diz se fundamentar pela Bíblia, diz que sua única quer dizer uma só, não é isso? Ou eu tô errado? Diz que sua única regra de fé e prática é a Bíblia. Ela inventa uma segunda doutrina, um segundo conjunto de regras para se pautar. Há uma incoerência aí. Então não existe essa coisa de você ser bíblico e você ser ascético. O que é ascetismo? É quando você cria regras para se autoflagelar, para você se autossacrificar. Regras que não são tiradas da Bíblia, são regras que você cria, que você inventa, tira de alguma coisa para você fazer uma espécie de autorrenúncia, achando que com isso você vai se aproximar mais de Deus. Mas a gente vai ler agora um texto sobre isso, para a gente entender que isso não funciona.
Essas regras não vão te aproximar de Deus, muito pelo contrário, quer ver? Vamos para nossa tela de novo. Eu estou com a Bíblia aqui no meu computador aberta. É Colossenses 2:20 ao 23, que diz: vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Olha só que interessante, ó. Enquanto os assembleanos dizem que, claro, e aqui eu tenho que fazer uma correção, não são todos os assembleanos. Enquanto uma boa parte, talvez maioria dos assembleanos diga que as coisas do mundo são o uso da bermuda, uso de mulher pela calça por as mulheres, ou maquiagem, etc. O texto aqui de Colossenses diz o contrário, que na verdade esse modo de pensar que é do mundo. Ele diz aqui, os princípios espirituais deste mundo, né? Cristo te libertou disso. Então por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Pode até parecer sábias, pois exigem devoção. Olha só o argumento do texto. Exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Vou ler de novo. Mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa, gente. Será que isso aqui é difícil de entender? Ah, mas o contexto está falando de outras coisas, o contexto está falando da circuncisão, que estava atrapalhando a igreja naquela época. Sim, verdade, mas era exatamente os assuntos próprios daquela época, porque cada época os loucos se reinventam, né? Os de hoje são essas questões aí. O ascetismo de hoje são os usos e costumes. O texto se aplica exatamente ao que nós estamos vivendo hoje. Outra coisa que eu gostaria de comentar, eu não posso deixar de comentar isso aqui, é a semelhança. Eu já comentei isso aqui em outro vídeo, vou deixar aqui no card para vocês darem uma assistida. Eu acho que foi até comentando sobre esse pastor mesmo. Cara, é a hipocrisia e a semelhança que eles têm muito grande com os fariseus da época de Jesus. Olha só o que Jesus falou aqui em Mateus 15, versos 6 a 9. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Ah, porque é o costume da Assembleia de Deus. Costume e tradição são coisas correlatas, são sinônimos, certo? Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Qual é o problema aí grave que esses pastores, esses líderes assembleanos estão cometendo? É ensinar costumes humanos como se fossem mandamentos divinos. Eu sempre comento com algumas pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, que se essas regras fossem ensinadas apenas, inclusive eu comento isso no meu livro também, eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição, é o livro que vai libertar você, se você acredita nessas loucuras de usos e costumes. Chegou a hora de você fazer um estudo bíblico aprofundado sobre isso, tá bom? Tem um livro aqui que vai lhe ajudar a compreender esse assunto conforme as escrituras, tá bom? Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. O problema que existe aqui, eu sempre comento, em relação a esses pastores e o que eles ensinam, é que, assim, se eles ensinassem os tais usos e costumes como uma característica identitária assembleiana, institucional, né? Seria aceitável apenas como isso, né? Ah, não, nós queremos nos diferenciar como grupo social, então nós vamos fazer esse conjunto de coisas aqui. Não tem explicação, a gente só quer fazer, vai parecer diferente. Mas não é o caso. Eles realmente acham, né? Querem fazer entender, fazer incutir goela abaixo das pessoas de que isso é bíblico. E não é bíblico. Não é, vocês não têm como provar isso. Claro, vocês nunca provaram e nunca vão conseguir provar porque não é bíblico. Engraçado é que você não vê isso nos materiais da CPAD, né? Por que será? Porque vocês sabem que não é teológico. Isso é loucura. Bom, então pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Os vizinhos começaram a colocar música aqui, não vai ficar legal para gravar. Então, eu quero encerrar pedindo que vocês deem uma olhada aí no primeiro link da descrição, que tem um livro escrito por mim, chamado A Falsa Religiosidade dos Usos e Costumes, que você vai entender a fundo sobre esse assunto dos usos e costumes.
É deplorável o que está acontecendo, né? Na verdade, acontece há muito tempo, mas eu creio em nome de Jesus que os cristãos brasileiros vão abrir a mente, principalmente dentro da Assembleia de Deus, e as pessoas vão se libertar dessa maldição que tanto atrapalha a vida dessa denominação. Valeu, obrigado por sua atenção, até o próximo vídeo, querendo Deus. Obrigado, Shalom.